Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. E dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas capítulo 15, versículos 8 a 10. Lucas capítulo 15, versículos 8 a 10, que diz assim: Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa parábola é uma continuação da parábola anterior. Isso dá para se perceber pelo ou que inicia essa parábola. Então, o texto de Lucas quer mostrar que as duas parábolas, a da ovelha perdida e a da moeda perdida, estão relacionadas. E ela está inserida nesse grande capítulo de Lucas 15, que trata sobre a busca incansável de Deus por pecadores e trata também da alegria que preenche o céu quando um pecador se arrepende. E ainda que na primeira parábola da ovelha perdida o objeto perdido seja um animal, ambos, tanto a ovelha quanto a moeda, estão inseridos aqui nesse contexto antigo na categoria de propriedades. Só que o interessante da passagem é que, por mais que seja um animal que tenha se perdido na primeira parábola, na parábola da ovelha perdida, a gente tem uma proporção de 1 para 100. O pastor tem 100 ovelhas e perde uma. Enquanto que nessa parábola da moeda perdida, o dracma era uma moeda da época, a proporção é de 10 para 1. Então, nesse sentido, ainda que uma ovelha valha mais do que uma moeda, a perda dessa mulher nessa segunda parábola é ainda maior, porque ela só tinha 10 moedas e ela perde uma. Então, é uma perda muito maior nesse sentido. Só que, assim como o pastor da primeira parábola, essa mulher investe todos os esforços necessários para encontrar essa moeda perdida. E assim como o final da primeira parábola, ela encontra essa moeda e comemora o fato de ter encontrado. Chama suas amigas, como diz o versículo 9. Reúne suas amigas e vizinhas para comemorar, porque ela encontrou a sua moeda perdida. Então tem essas relações as duas parábolas. Portanto, o ensinamento de ambas é basicamente o mesmo, né? Se uma mulher que perde uma moeda investe todos os esforços necessários para encontrá-la, quanto mais não faria Deus por uma alma humana que se perde. Se uma mulher, ao encontrar uma moeda, não comemora com suas amigas e vizinhas o fato de tê-la achado, quanto mais não fará Deus quando um pecador se arrepende. E esse é o grande ensinamento dessa passagem, que é um desenvolvimento, por assim dizer, da primeira parábola também. Deus, ele busca os pecadores, ele busca o ser humano, ele vibra, o céu comemora, como diz aí no versículo 10. A alegria na presença dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende, por um pecador que se arrepende. O céu comemora a conversão dos pecadores. Qual é a diferença de valor de uma moeda para um homem, para o ser humano? Para Deus, a diferença é incontável nesse sentido. Deus se importa de fato com os pecadores que estão perdidos e se alegra com a conversão deles. Que possamos nos lembrar sempre disso. Se alguém que está ouvindo está longe dos caminhos do Senhor, volte para Deus. Deus busca e Deus espera que essa volta aconteça nesse sentido. E se você voltar, com certeza haverá festa no céu pelo seu arrependimento. Que possamos sempre nos lembrar, então, dessa graça, desse perdão e desse amor incansável de Deus pelos pecadores. Deus abençoe e até o próximo devocional.